ou não? Pe- Penúltima. Mas assim, aula mesmo. A gente vai apresentar o trabalho, como que... O trabalho vocês vão apresentar semana que vem, mas eu ainda vou falar mais alguma coisa semana que vem. Hoje que eu não acredito que eu vou conseguir terminar isso aqui hoje, não. Aí Tá. vocês falam um pouco do trabalho. Espero eu que eu consiga liquidar aí na semana que vem em pouco tempo, aí vocês falam, explanam um pouco do trabalho de vocês. É E só para aí, a vocês partir da comentarem. semana que vem, a gente tem mais uma semana para entregar definitivo, certo? Isto. Aí eu vou pedir para vocês mandarem no meu e-mail, não é? E não esquecer de colocar na plataforma, né? Uhum. Senão, já viu, né? A plataforma é obrigatório. Eu E peço aí para pode vocês. fazer nesse esquema, né? O Careta a gente faz junto, né? Não sei se tem que ser individual. Assim, cada um entrega o seu, obviamente, mas... Isso. Cada um entrega o seu, mas no finalzinho, as considerações finais, cada um coloca, né, o que você acaba observando dentro daquilo que vocês discutiram. A gente vai pôr a mesma coisa. Desculpa? A gente vai ter as mesmas considerações. Depende, né, ué? Cada um. Não, tô brincando. Mas eu entendi. Legal. Mas depende. Na hora da entrega, na hora da entrega a gente vê, né, ué? Eu vejo, vocês não. O Edgar lembra que ele usa inteligência artificial, hein? É, tem isso, né? Já vai chegar lá, já vai bater os dois iguais lá. Não, é o que eu uso mesmo. Aliás, né, ela já checa esse negócio automaticamente, né, para mim. Mas vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Mas Tem bastante fala coisa para pra falar. ela que a gente é amigo. Tem que pagar café para ela, cara. Paga café. Aí, como você fez almoço chique hoje, então você tem um crédito de um almoço. Então, já tem o almoço da Areta pago. Aí, na próxima semana, você tem mais um que você vai trabalhar. E você tem o meu garantido. Aí, são dois almoços que você pode pagar para nós, né, Areta? Combinado, fechou. Mais ou menos isso, a conta. Vamos lá, gente. Vamos começar, então. Então, quando a gente fala de finanças corporativas, gente, a gente quer saber, então, da chamada dessa evolução que tem no mercado, né? Espera aí. Deixa eu voltar aqui, que apertei o botão errado. Essa evolução que tem no mercado. Então, quando a gente fala dessa evolução, né, dessas grandes evoluções que tem no mercado, não é se prender no hoje, mas entender o que aconteceu no passado, que tem vínculo no seu hoje, né? Então, a ideia de entender o passado faz uma diferença muito grande na hora da gente entender todo o que está acontecendo. E quem é esse profissional de finanças que nós estamos olhando? Ele tem que ter uma visão integrativa, né? Quando a gente fala de visão integrativa, é olhar tanto a parte interna da empresa, como também a parte externa, e entender que o externo ele tem uma influência muito grande na tomada de decisão dentro da empresa. Então, aquele cara que baixa a sua cabeça e fica só olhando para dentro da empresa, esse cara está fadado ao fracasso, né? Porque há uma conversa muito grande, né, entre o lado interno e o lado externo, principalmente o lado externo se convergendo para o lado interno dentro da empresa. Boa parte dessas informações se encontra exatamente no âmbito da contabilidade, desde que a sua contabilidade esteja funcionando. Se você tem um contador que simplesmente está aí para gerar impostos e não gerar informação, sinto lhe dizer que você não vai ter informação para que você possa tomar decisões. E lembro que essas informações é literalmente aquela que eu havia dito no item anterior, que está vinculada à parte interna da empresa. E mesmo que eu venha saber do que está acontecendo na América do Norte, na Europa, na Ásia e por aí vai, né? Eu tenho que transformar todo essas reflexões, né, de conceitos para o ambiente nosso, né, para o ambiente brasileiro. Então, isso é muito importante. Se eu não fizer isso, eu vou entender o que aconteceu lá fora, vai ocorrer no Brasil, e não necessariamente isso ocorre, né? O Brasil tem uma diferença muito grande. Nós, povo brasileiro, tem uma maneira de visualizar a economia, tem uma maneira de visualizar o mercado totalmente diferente dos outros mercados, né? A gente tem o costume de falar o seguinte, que a gente sempre importa o que tem no mercado de fora. Bom, em tese é mais ou menos isso, mas a gente, né, molda, né, com as nossas necessidades. E assim ocorre também com os outros países, né? Eles acabam enxergando que acaba ocorrendo lá fora e acaba moldando aí para dentro do seu país para que eles possam tomar decisões. Um Só dado importante. aproveitando o gancho que você falou da contabilidade, americano está sendo um grande estudo de caso, né? A loja americana, sim, né? O que aconteceu e tal, né? Agora ninguém é dono do negócio. Pois é, mas aí tem um outro detalhe, né, Edgar?
E aí, com o IFRS, né, que é as normas International internacionais, Financial, estudei e isso uma vez. esse negocinho aí, né, que são as normas de contabilidade, as chamadas NBCs que nós temos, junto, em conjunto com os CPCs, né, não deveria ocorrer isso, né? Não deveria ocorrer isso, porque você segue tecnicamente um padrão. Então, o cara jogou a sujeira debaixo do tapete, né? Quem é esse cara? O contador, administrador, todo mundo assinou embaixo desse negócio, né? Hum. Então, vai sofrer? Alguém vai sofrer nessa brincadeira, você pode ter certeza. E é sempre o lado mais fraco, né? Não vai ser. Pois é, não se esqueça que o contador responde, né? O contador responde hoje, ele assinou esse negócio. Vai falar que foi o auxiliar, o analista que fez? Esquece. Uhum. A assinatura principal é dele. É ele que fez, né? Ele que ratificou tudo aquilo lá. Ratificou não, né? Consolidou tudo aquilo. Então, Inclusive, quando a gente faz a criação de cenários, lógico que a gente vai fazer de uma coisa mais de economia, mas poderia colocar isso como um cenário negativo? Tipo assim, um erro de cálculo ou algo fajuto, sei lá, que possa não, impactar alguma coisa? Ou não? não, Esse não, tipo de cenário não é previsível, não entraria. ele não entra porque não é aquilo que a Areta falou, né? Isso tecnicamente, a gente vai encontrar em outras empresas lá na frente, né? A gente não está fadado a excluir esse negócio. Vai ter outras grandes empresas que vão ocorrer esse erro, né? O que você pode citar, se convém, se é a sua linha de trabalho, se tem previsibilidade de outras empresas ocorrerem nisso e isso ocorrer aí no desgaste muito grande do mercado, né? Mas isso se você tiver informação para que você possa pontuar, né? Uhum. Mas então esse não é um tipo de cenário que a gente pode considerar como. Não, não, Tá. não. O cenário A principal é que falha humana, erro humano não entra, né? não, até entra, né, cara? Quem controla as empresas somos nós, né? A gente que controla as empresas, né? E quem erra, na verdade, não é a empresa, somos nós que erramos. Quem administra o negócio é eu, você, a Areta, né? Então, são essas pessoas que acabam administrando. Então, o erro está intrinsecamente ligado ao homem, né? Agora, tem que ver o que esse cara foi fazer, né? Quem é a pessoa, né? A mesma coisa um avião, né? O avião, dificilmente aquele negócio cai, né? Muito difícil ele cair. Em tese, você coloca uma pessoa ali para controlar aquele puta brutamonte ali, né? Não controlar, mas olhar, porque tem que ter alguém ali, porque senão o povo não entra dentro do avião, mas em tese ele faz sozinho, É, né? Por isso que eu falo, né? Alguém fez, né? eu tive um, eu tive um chefe que falava isso, que toda falha de avião foi uma falha humana. Não existe Toda falha de nenhuma avião, falha assim, é uma falha toda falha de humana. avião é humana, né? O avião, ele pousa sozinho, ele levanta sozinho, tanto é que, não sei se você ficou sabendo, tem uns 3 meses atrás aí, um avião internacional, ele passou do seu ponto de pouso porque os pilotos estavam dormindo. Porque ele tem que apertar o botãozinho para dizer, ó, vou pousar aqui, né? É aqui que eu vou Aham. pousar. Ele foi lá na casa do chapéu, depois tem que fazer a volta e pousar o avião. Não aconteceu nada com ninguém. Ele só passou do ponto, né? Só passou do ponto. Agora imagine, se o cara estava dormindo e passou do ponto, imagina o controle desse avião. Aham. Agora, vamos lá. Vocês devem ter pego o avião também. Vai lá, não tem teto. Aquela chuva torrencial. O cara está enxergando as luzinhas lá que ele tem que pousar, mas nem com a vacatuça, né? Nada. Quem está pousando? É o avião sozinho. Ele vai, buf. Cara, é difícil, é difícil. Por isso que eu falo, Aham. é mais fácil você bater um carro do que o avião cair. Isso é fato. Mas vamos lá, continuar. Qualquer coisa pode inserir os seus comentários, viu, gente? Legal. Então, olha só que interessante, gente. Esses slides aí são do Assaf Neto, tá? Se caso vocês queiram fazer pesquisa, é do livro do Assaf Neto Finanças Corporativas, esse último que saiu, se eu não me engano, em 2020. Ele fala que a crescente complexidade assumida pelos negócios e operações do mercado fez com que finanças empresariais se separassem de ciências econômicas. Por isso que nós falamos de economia lá no começo. E aí, por isso que perguntei para vocês.
Você tem o costume de ler jornal econômico? Você tem o costume de analisar a economia? Você tem o costume de olhar aí o que está acontecendo? Pois é. Se você não estiver fazendo isso, você não está olhando, né, os acontecimentos, você não está vendo aí quais são as predominâncias que tem no mercado, ou quais as abordagens que as empresas estão fazendo frente a essa característica de mercado que nós temos. Então, a gente é obrigado a ler, né? É chato? Tecnicamente é chato, porque a gente não tem o costume de ficar lendo jornal de economia todo santo dia. E também não ficar preso a um único veículo de imprensa. Isso é muito importante, né? É olhar o veículo A, B, C, D, verificar aí o que é comum. Vocês vão perceber que os jornais, eles são tendenciosos, né? Eu falo isto, porque lá atrás também eu estava fazendo doutorado no Metodista sobre a parte de comunicação social. E lá a gente discutia exatamente isso. Os próprios jornalistas falavam, né, que os jornais, né, eles são tendenciosos. Todos os jornais são tendenciosos. Você pode pegar a Folha de São Paulo, você pode pegar o Estado de São Paulo, eles seguem abordagem diferente para o mesmo assunto. Pode observar esse tipo de fala. Então, tem que saber pegar a essência, né? E a maneira como é colocado também a matéria. A gente tem um péssimo hábito de pegar lá o título da matéria e ler a primeira página, ou o quadrinho de baixo lá, que é como se fosse um resumo, mas, na verdade, isso nada mais é que a chamada da chamada. E aí você lê aquilo e imagina que já sabe. Pois é, não sabe, né? Você tem que entender o que está sendo colocado. E, mesmo assim, aquele jornalista está fazendo o que nós chamamos de um recorte da realidade, aos olhos dele. Tudo bem, gente? Ficou entendido? Sim. Até Então, esse gente, negócio de manchete é engraçado que hoje em dia tem alguns sites que você vê a manchete lá, né? Sei lá, Brasil tem aumento de, sei lá, superávit por conta do dólar. Essa é a matéria, né? O texto. Quando você clica na matéria, o texto é só isso. é o Não título. tem texto, na verdade, né? Pois é, esse é o título da matéria. Você tem É que o ler título o da que é, matéria. né? Aí, na hora que você entra na matéria, a matéria é isso. O Brasil tem aumento pelo superávit do dólar nesse mês. Tipo, Pois é. não muda nada. O Não que tem que levou, conteúdo. né? Qual a consequência disso, né? Por que que o dólar É, tem essa sim, sim. influência, Mas é né? os clickbait, né? Ué. Né? Quem faz isso, tem um nome, tem um... Ai, caramba. Esqueci o nome. Eu assino esse negócio, eu recebo isso. Esqueci o nome. Depois, se eu achar, depois eu encaminho para vocês aqui. Mas Uhum. é legal, né? Ele faz um resumo, né, dos principais jornais, né, e entrega para você. Depois é lógico que você vai lá no jornal e lê a matéria. Mas pelo menos você tem uma visão geral do que é. Não é o broadcast, não. Esqueci o nome dele. Mas depois, se eu lembrar, eu passo para vocês. Vamos lá, vamos entendendo então esse negócio. Então, lá em 1929 e 30, né, essa predomínio, ou melhor dizendo, abordagem tradicional, como está sendo descrita, era finanças voltado aí para o instrumento de captação de recursos. As empresas precisavam captar recursos. Mas por que as empresas precisavam captar recursos? Porque na sequência a gente teve a depressão. Todo mundo sabe da depressão, mas ninguém sabe da consequência da depressão. Por que houve a depressão? Literalmente, houve a depressão. Então, nesse momento, né, gente, quando a gente fala de 29 e 30, a gente está entendendo o quê? Que nós saímos da Primeira Grande Guerra Mundial. A Europa, por sua vez, ela estava devastada. Os Estados Unidos eram um dos poucos países que estavam produzindo em massa. E aí, o que essas empresas tinham que fazer? Elas tinham que produzir muito, 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 muito para entregar esses produtos para esses sedentos consumidores que tinham. Então, eram N países, principalmente no mercado europeu, que estava precisando reconstruir depois da guerra. Então, o que as empresas americanas tinham que fazer? Captar recurso. E esse captar recurso era recurso de capital terceiro, vindo aí de empréstimos, né, de bancos e também, né, pegando recurso aí nas bolsas de valores, né? Então, qual foi o erro deles? De não verificar exatamente se essas empresas iriam pagar ou se o mercado iria cessar. O que acabou acontecendo? Eles olharam tanto isso daí, só queria vender, 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 não observou isso, chegou um certo momento que a Europa cresceu, não precisava mais do seu produto e outros também deram calote, assim sucessivamente. Tanto é que Henry Ford, né, todo mundo conhece, ele falava que todo mundo poderia possuir meu carro, desde que seja da cor preta, né? Sabe? Uhum. Literalmente essa fala tradicional. Mas por que isto, né? Por que ele colocava essa fala?
porque eu precisava produzir muito carro. Se eu fosse parar a minha linha de produção para produzir um carro branco, amarelo, azul, sei lá o que for, imagina o setup que eu tinha que dar lá em 30 para fazer uma troca de cor dentro da fábrica. Imagina o tempo que eu ia parar só para fazer isso. Se eu estou produzindo o mesmo carro na mesma cor, é só ligar o automático, vai que vai. Charlie Chaplin, né, naquele filme Tempos Modernos, ele reproduziu exatamente isso, né? Ou seja, o homem virando como se fosse máquina, né? Ou seja, então era exatamente isso, as empresas precisavam captar muito, né? Ou seja, produzir e entregar. Quando ele não percebeu, né, o que ia acontecer lá na frente, lá ocorreu o que nós chamamos da Grande Depressão. As empresas, começaram a dar calote. Se você começa a dar calote, é aquele dinheiro que eu peguei nas bolsas de valores, o valor da sua empresa no mercado de capitais, que acaba acontecendo, ele cai. Típico aí que o Edgar acabou falando das lojas americanas, né? A empresa do Eike Batista e outras aí que tomaram tombo aí violento, né? E aí muda o enfoque, né? Olha só, de um período para o outro, o enfoque anterior era de captação de recurso e o enfoque agora, nesse mesmo período, era de solvência. Será que a sua empresa ia ter condições de honrar os seus pagamentos? Será que a sua empresa ia ficar, né, ter liquidez, né? Ou seja, eu ter dinheiro para fazer os pagamentos? Ela ia dar sustentabilidade, ou seja, o ser sustentável aqui não é olhar o meio ambiente, tá? Ser sustentável é ter dinheiro, né? É solvência, literalmente. Anos depois, observe que foi muitos anos, quase 10, 20 anos depois, veio esse negócio. Vocês podem me perguntar assim, pô, mas 20 anos depois muda o enfoque? Pois é. Entra naquela linha de abordagem que eu acho que eu já até comentei com vocês. Entra no cheque especial. Saia do cheque especial. Entrar é muito fácil. Sai do cheque especial. Estoura seu cartão de crédito e tenta liquidar ele no próximo mês. Você não vai conseguir, literalmente, ao menos se você tiver uma reserva, né? Se você incorreu exatamente no erro que nós falamos desses no segundo, no terceiro item, é bem provável que você não vai ter recurso, né? Simples assim. Então, assim, demora-se muito tempo para você recuperar aí o seu prestígio, né? Novamente. E aí o enfoque muda, né? Se lá em 30, né, que era solvência e liquidez, o enfoque acaba sendo mudado agora para uma empresa aplicadora, né? Ou seja, em empréstimo, eu tenho que pegar dinheiro emprestado aqui e vou aplicar onde? Vou aplicar aqui no meu ativo. E quando a gente fala de aplicação aqui nesse caso, como o Assaf coloca, é pegar meu dinheiro que eu tenho aqui de longo prazo e colocar aqui no meu ativo não circulante, para fazer esse negócio girar, literalmente, né? Ele quer fazer com que a empresa venha crescer novamente, quer dar esse gap novamente para a empresa. Lá em 50, né? Muda-se mais ou menos o enfoque, novamente, 10 anos depois, ela começa a pensar, então, o que nós chamamos de geração de riqueza. Então, ela começa a ter uma preocupação, já que eu peguei dinheiro, aonde que eu vou alocar esse dinheiro? E eu tenho que alocar esse dinheiro de uma forma eficiente, para fazer esse giro do ativo girar cada vez mais, consequentemente, vai ter recurso aqui em cima no seu ativo circulante, e dinheiro no seu ativo circulante, que nós chamamos isso de capital de giro, eu vou pagar quem? Eu vou pegar meu passivo circulante, automaticamente eu pago também o meu passivo não circulante. Claro que lá embaixo, dividendos entra nesse contexto também. Então, eu começo a olhar essa chamada alocação. E aí começa a ser desenvolvido o conceito aí de risco, né? Ou seja, de retorno sobre o investimento. Se eu vou investir X, quanto que eu vou ter de retorno? Qual é o meu ganho com relação a isso? E qual é o custo desse capital, uma vez que eu estou pegando recurso de curto prazo, recurso de longo prazo e capital próprio? Qual é o custo disso? Aí você pode falar também, pô, mas você está pegando dinheiro dos sócios? O sócio não tem custo? Claro que tem. Ele não quer ganhar isso? Ele não quer dividendos? Eu estou investindo na empresa, eu quero ter ganho. Se eu não tiver ganho dentro da minha empresa, eu vou investir no mercado financeiro. Simples assim. Então, ele começa a desenvolver aí, né, o que eu vou analisar dentro do meu ativo e dentro do meu passivo para fazer a valorização, ou seja, ter esse retorno desse investimento que eu acabei fazendo. Vocês vão perceber ao longo das análises que vocês vão fazer,
que a maioria dos cálculos financeiros não foram feitos por contadores e muito menos por administradores, foram feitos por economistas. Em sua maioria, a maioria dos cálculos financeiros foram economistas que fizeram. E esses dois economistas que ganharam o prêmio Nobel, eles desenvolveram aí um modelo muito interessante que a gente fala até hoje, dessa teoria de finanças. Ele quis analisar exatamente o que era irrelevante dentro da estrutura de capital. E o que pode ser irrelevante? Uma vez que eu estou observando que capital de terceiro é relevante, né, seja ele de curto e longo prazo, o capital próprio também, mas o que compõe ali dentro que possa ser irrelevante, que possa ter um impacto, principalmente no retorno de investimento? Era exatamente esse estudo que eles queriam fazer, né? Se eu vou pagar impostos, salários e outras contas, né, para fazer giro, isso todas as empresas têm. E o resto? O resto a gente entende que eu estou girando cada vez mais, mas entendamos o seguinte, tudo isso faz parte do único item que é capital de terceiro. Tranquilo? Esses dois, né, esses dois economistas, eles disseram aí que fizeram uma contribuição muito rigorosa para essa reflexão, né, lógica, né, da economia. Ou seja, eu preciso entender economia para saber se qual o momento que eu tenho que investir dentro da minha empresa ou não investir. Simples assim, né? Baixa, eu vou ter que tomar certos cuidados com relação a isso. Lá em 29, surgiu exatamente aquele grande economista John Maynard Keynes, que a gente fala dele até hoje, né? Por isso que ele fala muito sobre essa lógica econômica para tomar decisão. Se taxa de juros sobe, o governo, naquela época, ele dava um recado, né? Não era para você consumir e muito menos você fazer tais investimentos dentro da sua empresa. Esse é o recado que estava sendo dado naquela época. Passaram-se mais anos, observe aí que foram quase 40 anos depois, seguindo exatamente todas essas coisas que eu falei para vocês, eles começaram a entender que eu posso alavancar a minha empresa, eu posso fazer proteção da minha empresa, nós vimos isso aí no mercado de capitais, né? Eu posso fazer estratégia de derivativos, opções, swap, hedge, por aí vai, né? Hedge nada mais é do que trava, proteção do meu ativo, do meu passivo, frente a alguma instabilidade que tem no mercado. E essas instabilidades que tem no mercado é simplesmente ter um olhar econômico, né? Analisar o impacto, pega o que o Edgar acabou falando aí, o PIB subiu, que foi através do dólar. Se eu sou uma empresa exportadora e o dólar está caindo, eu vou perder dinheiro. Poxa, para não perder dinheiro, o que eu posso fazer? Eu posso entrar no mercado, né, vender a futuro esse dólar hoje, né, e garantir minha lucratividade hoje, né? Ou seja, meu ganho hoje, né? Meu capital, melhorar o capital de giro hoje. Ou se eu perceber que eu estou com um contrato e esse contrato está vinculado à taxa de juros, né? Está muito alta e o câmbio está caindo, eu posso fazer uma operação de swap, que é troca de indexador, e trocar e diminuir, né? Diminuir aí a porrada que eu vou ter. Ou seja, as chamadas despesas financeiras, e tecnicamente diminuir o risco que eu tenho. Por isso que sempre que a gente joga alguma coisa dentro da minha empresa, e quando a gente utiliza esses instrumentos, né, de derivativos, a gente sempre está observando risco e retorno. E a palavra risco e retorno vai ser uma constante aí até o final da nossa aula. Então, as empresas hoje sempre vão estar analisando o quê? Risco e retorno. E quando ele fala dessa teoria de portfólio, né, eu não posso olhar simplesmente o meu ativo, simplesmente o meu passivo. Eu tenho que olhar exatamente esse conjunto, né? E qual é essa contribuição que ele está dando para a empresa, principalmente em termos de risco. Se eu estou fazendo um investimento, se eu estou pegando dinheiro emprestado no banco, se eu estou fazendo alavancagem, tem risco. E se tem risco, qual é esse risco? Qual o tamanho desse risco que eu tenho? Então, a empresa ela tem que analisar muito bem, né? Qual é o risco? Por exemplo, claro, da Ford dando beijinho, beijinho, tchau, tchau, e não fazer os seus investimentos na Argentina. Está errado? Não, não está errado. É mercado. Eles entenderam que eles conseguem diminuir o custo e lá embaixo eles vão querer ganhar dinheiro. Por isso, a gente tem que analisar esse conjunto da ópera mesmo, todo ele de uma maneira. E não analisar, né, partes fragmentadas dessa minha demonstração financeira. Eu tenho que analisar toda ela para entender exatamente o que está acontecendo. E quando a gente fala disso, a gente está entendendo que eu tenho que ter uma eficiência muito grande na captação
E também na alocação desse recurso. Quando eu digo captar recurso, é pegar esses recursos de uma instituição financeira com uma taxa de juros condizente àquela que você quer fazer e saber alocar esse dinheiro dentro da sua empresa. Se você não souber alocar, lembre-se que eu estou falando lá do seu ativo não circulante, né, no imobilizado, máquinas, equipamentos, instalações, filiais, seja lá, ou aquisição de outras empresas, seja lá o que for. Só que para você fazer isso, você tem que ter uma visão da empresa como um todo. Se você é aquele cara que baixa a sua cabeça e só fica olhando o teclado da sua máquina, você não está observando a sua empresa. E aquelas brigas constantes que nós temos dentro da empresa, né? Que é o departamento de venda querendo vender, né? À vista para 30, né? Que é aquela coisa louca que a gente acaba escutando. O departamento de compra querendo comprar à vista aquele negócio e o financeiro estragando o negócio dos dois. Pois é, não é bem assim que funciona, né? Os três estão trabalhando em conjunto para a empresa, né? E não é um querendo puxar a sardinha para o outro. Você tem que entender que você faz parte desse conjunto, por isso que a gente fala dessa chamada visualização da empresa como um todo. O outro dado importante é ter um cuidado muito importante nesses modelos financeiros. A gente vai falar de alguns deles, né? Mas a gente encontra os indicadores financeiros, como, por exemplo, liquidez, endividamento, rentabilidade, atividade, as fórmulas do POM, seja lá quais forem esses indicadores, lembra que eu estou falando dos grandes grupos, né? E eu não posso pensar um deles e falar que aquele é o ponto essencial para o meu trabalho. Não é, né? Se você fizer isso, de novo, você está fadado ao fracasso, você está dando um tiro no pé. Outro dado importante, mesmo que eu venha olhar todos esses indicadores, eu tenho que ter uma visão questionadora. Questione sempre, né, o porquê disso, qual o reflexo disso. Se eu estou crescendo, por que eu estou crescendo? Baseado em que eu estou crescendo? Poxa, se eu estou caindo, quais foram os fatores que levaram à queda da minha empresa, ou ao maior endividamento, ou à queda da minha rentabilidade, ou à queda da minha liquidez, ou alongamento de prazos, né, para tentar fazer capital de giro, que também é um tiro no pé. Ou seja, o que você está fazendo de tomada de decisão na sua empresa que está dando esse impacto? Então, essa visão, quando você olha para a empresa, ela começa a revelar em cima desses indicadores aonde você errou, né, na sua tomada de decisão. Por isso que você pega tudo isso e analisa junto com o mercado, com o comportamento do mercado. Quando eu falo para você olhar o mercado externo, por exemplo, a gente pegar um índice de liquidez que a gente fala o seguinte, para cada R$1 de dívida que eu tenho que ter R$1 para pagar, logicamente nós estamos falando em milhares, mil, né? Vamos supor que eu tenho 1,20. Poxa, 1,20 significa dizer que eu pago toda a minha dívida e sobra 20 centavos aí para cada dívida que eu tenho. Pô, tá bom, né? Pô, tá legal, eu tenho dinheiro. Pois é, mas quando você vai no mercado e observa que o seu concorrente ou o mercado em si no qual você atua tem R$1,50, você é improdutivo com 0,30. O mercado tem uma bala na agulha de 0,30 a mais que você. Isso significa dizer que lá na frente o mercado vai te engolir, em algum momento, se você não tomar decisões hoje para você aumentar esse volume de liquidez. Tudo bem, gente, até aqui? Joia. Nessa dinâmica de investimento, ou melhor dizendo, de financeira, de decisões financeiras, eu tenho que me pautar em 3 pontos: planejamento financeiro, controle e administração de ativo e passivo. Lembro que quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente não está falando de orçamento. O orçamento é consequência do planejamento. Isso tem que ficar bem claro. Tem muitos colegas que falam que, vamos falar do planejamento e começa a colocar orçamentos de venda, orçamento não sei do que. Não, não é. Planejar é para olhar o futuro, aquilo que nós falamos na aula passada, lembra? Planejar e olhar lá na frente. Quais as ações que eu vou tomar hoje lá na frente? Isso é estratégico, né? Por isso que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que analisar o mercado, tem que analisar a sua empresa, tem que analisar como que você vai captar esse recurso, quanto que eu tenho de retorno. Nesse sentido, a gente começa a analisar se eu vou expandir ou se eu não vou expandir a minha empresa, quais são as rentabilidades que eu tenho, né, sobre aquele investimento. Eu quero deixar bem claro, gente, a gente vai falar muito sobre investimento, e quando eu falo de investimento dentro da empresa, não é fazer aplicação financeira. Investimento é você pegar dinheiro, seja ele o capital de terceiro ou capital próprio, e investir na sua empresa, beleza? Isso tem que ficar bem claro, tá? Investimento em empresa
É a aplicação de recurso no seu ativo, e principalmente no seu ativo não circulante. Essa é a ideia. E aí, quando a gente tem tudo isso, já planejou, já olhou o que vai acontecer lá na frente, fez a construção do cenário econômico, né, Areta Edgar? E eu sei onde a minha empresa vai estar, o que eu começo a fazer? Eu projeto a minha empresa e começo a controlar, para saber se esse negócio vai dar certo. Por isso, a gente começa a fazer a análise do desvio entre o previsto e o realizado. E aí vem aquela grande pergunta: se eu orcei 100 mil e gastei 80, isso é bom ou ruim? Você pergunta, viu? É bom, porque te sobrou 20 mil. Sobrou 20 mil. Na verdade, não. Se você orçou um valor e gastou menos, você podia ter pegado esse valor que sobrou e fazer outra coisa com ele, entendeu? Você podia estar investindo, né, Edgar? Podia ter investido. Você podia estar investindo. Então, isso é ruim. Tipo assim, é menos pior que não deu prejuízo, mas assim, você deixou Não. de ganhar porque Você deixou de investir. deixou de investir. Você deixou de investir e deixou de crescer mais. Ou seja, você deixou de ganhar mais, porque você não fez tal investimento. É mais interessante você justificar o aumento do previsto do que o decréscimo desse previsto. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente aceita mais o aumento do que o decréscimo, né? Por isso que em grandes empresas, né, quando chega aí no final do ano, as empresas começam a queimar o orçamento, né? Ah, vamos dar um curso, vamos fazer não sei o quê. Ah, porque o meu budget está muito alto e eu só gastei X, eu tenho que queimar esse orçamento. É uma fala comum, né? Que a gente acaba enxergando dentro da empresa. Empresa barra governo, né? Que o governo tem a mesma lógica. Uma vez que Mesma foi lógica. destinado, eles têm que gastar esse dinheiro de alguma forma. Exatamente, né? Não que Se ele não tenha que prestar gastar, ele volta. mas o governo, na verdade, não tem que prestar conta para ninguém, né? A não ser para ele mesmo. Porém, né? Vamos lá, né? Se eu tenho tudo aquilo e não gastei, ocorreu isso com a cidade de São Paulo, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. E o prefeito de São Paulo levou uma sapecada aí muito grande da AGU, e aí, não, da União não, né? Do município, aliás, AGM. E aí, falei, você tem toda essa grana não investiu, o que você está fazendo com esse dinheiro em caixa? E aí, o que acabou acontecendo? Você tem, aqui em São Paulo, tem obra para tudo quanto é canto, cara. É uma coisa absurda. Então, na rua de casa, que não passa tanto carro, tá reformando a rua. Ou seja, eu preciso gastar. É o que você acabou de falar, Edgar. Porque você não pegou dinheiro, não investiu. Né? Fazer o seu município, ou fazer o seu estado, ou fazer a União crescer, investir para fazer esse negócio crescer. E quando a gente fala de administração de ativo e passivo, é entender exatamente essa estrutura de investimento, sempre analisando o risco e retorno, e também analisar a parte do passivo dessa composição de financiamento, né? Quantidade que eu tenho de curto prazo, quantidade que eu tenho de longo prazo, o capital próprio que está inserido nesse contexto, né? Nesse sentido, nós temos o nosso balanço, né, patrimonial, que vocês estão enxergando aí. O verdinho nada mais é do que as nossas aplicações de recurso, tudo aquilo que eu peguei emprestado, estou investindo dentro do meu ativo, e essa cor de burro, quando foge aí, que eu não sei que cor que é esse negócio, né? Lá em cima é o meu passivo, de curto prazo e longo prazo, e embaixo é o meu PL. São exatamente as decisões aí que eu tenho de dividendos. Aliás, pagar dividendos ou reinvestir em dividendos, ou meu ativo, né, que é o verdinho, né, aonde que eu estou investindo, né, sempre analisando aí o risco e retorno, e em cima aí, onde que eu vou captar. A gente vai abrir esse negócio aí nos próximos slides. Quando a gente fala de decisão de investimento, todo o processo de identificar essas alternativas de investimento, selecionar exatamente essas captações que eu tenho. Isso significa dizer, vou fazer investimento, então vou cotar o banco A. Não, não é assim que funciona. Todo santo dia, mesmo que você não fosse fazer, cota um banco, para você ver a curva dessa taxa de juros e quanto que o banco está te cobrando de você de taxa de juros, para lá na frente você não ser pego de surpresa lá na hora quando você for tomar uma decisão. E mesmo que eu venha fazer essa aplicação de recurso, quanto que eu tenho de retorno, né? Por isso que ele coloca lá, né, o chamado expectativa de benefício econômico, é o retorno, o lucro em cima disso. E, mais uma vez, quando eu falo em investimento, tem que analisar mais uma vez a palavrinha mágica que nós chamamos aí de risco e retorno. Então, né, como está descrito embaixo,
sempre são atraentes quando o retorno esperado da alternativa supera o retorno do proprietário. Ou seja, eu investi, sei lá, esperava 10, ganhei aí de retorno aí 12, 13, opa, o investimento foi legal. Né? Eu ganhei dinheiro com isso, é o que os sócios acabam fazendo. Quando a gente analisa a parte de decisões de financiamento, é o que eu acabei citando agora há pouco, escolher as melhores alternativas, né? Ou seja, aonde ou qual banco tem, ou melhor dizendo, instituição financeira, ter melhor taxa de juros para que você possa fazer esse tipo de alavancagem. Mas por que a palavra alavancagem, gente? Se eu for trabalhar somente com recurso próprio, né, o lucrou e invisto, o processo é mais moroso. Se eu for pegar dinheiro numa instituição financeira, você vai observar que eu peguei dinheiro, a sua estrutura patrimonial, ela aumenta. Pode observar, né? Não sei se vocês chegaram a fazer alguns estudos desses na graduação, mas se eu pegar dinheiro emprestado, principalmente lá no seu passivo não circulante, a sua estrutura patrimonial vai aumentar. Peguei recurso de longo prazo aqui de 10 mil, joguei 10 mil aqui no meu não circulante, automaticamente aumenta 10 mil aqui na base dessa demonstração, ou seja, o seu balanço patrimonial aumenta em 10 mil, ou seja, eu aumentei. Só que tem um detalhe, deixa eu te dar a palavra, Edgar. Só que tem um detalhe, né? Se você errar nessa sua estratégia, você pode levar a sua empresa ao fracasso. Por isso que quando você faz isso, descreve exatamente o retorno que você tem aí dessa aplicação de recursos que você faz. O seu ativo, na verdade, tem que ter características de lucratividade, ou seja, de rentabilidade e liquidez. Porque se eu não tiver liquidez, eu não consigo pagar minha dívida, e se eu não tiver rentabilidade, eu não consigo remunerar aí os meus acionistas. Diga lá, Edgar. Não, eu ia falar que eu estava na Multilaser, né? E ela passou por uma situação bem parecida, que ela abriu capital. Então, da noite por dia, ela virou uma empresa bilionária. Assim, tinha um valor X em caixa, na contabilidade, praticamente acordou no outro dia com outro valor. Muito mais dinheiro em caixa, muito mais nativo circulante, da forma que você falou. Sim. Mas aí junto também vem os compromissos, vem, né, você precisa dar o retorno, tem todo... Sim. Eu vi assim só o primeiro passo, né, que foi ela tendo um aumento considerável de capital, assim, de um dia para o outro. Aí depois tem o que vai fazer com esse dinheiro, vai investir, não vai, até aí Exatamente. E você não tem que vou dar mais satisfação investir. do recurso. Exatamente. Tem que dar satisfação, né? Se você não dá satisfação, o sócio acionista vai lá e vai ter na porta. E aí, cara, o que você está fazendo com o meu dinheiro? Porque o cara é sócio e o cara te cobra. Sim. E o cara te cobra, né? Tá certíssimo. Rafa, tá tudo bem aí? Você tá quietinha? Maria, tá beleza também? Tá tudo bem, professor. Certo. Eu ia comentar aquela hora que o senhor estava falando do planejamento, sabe? Mas aí o senhor continuou e eu não comentei nada. Então comente. Na empresa que eu trabalho, é bem comum, sabe? A gente usar um orçamento de uma coisa em outra. Eles chamam de pacotão. Ah, o orçamento é para fazer uma coisa, mas sobrou, vamos usar para fazer outra. Daí eles levam lá para eu pagar, sabe? E tá escrito lá, faz parte do pacotão. É até engraçado, né? É a maneira como eu tenho que encobrir a minha burrada, né? Mais ou menos Sim, isso, sim. né? A gente fica pé da vida com isso. Vai reclamar com o administrador. Ele fica bravo. Pois é. Ele fica bravo. Não é da sua conta, isso aqui é problema meu, que não sei o quê. Vixe, eu já escutei várias coisas sobre isso. Areta, beleza também? Fique. E aonde que eu venho? Aliás, onde que eu venho? Aonde que eu vejo todas as minhas tomadas de decisões? Neste quadro aqui que nós chamamos de resultado operacional. Ali eu vou verificar exatamente tudo aquilo que foi remunerado, desde o dinheiro que eu peguei emprestado até o dinheiro que eu apliquei dentro da minha empresa. Ou seja, ali que eu consigo verificar exatamente o retorno produzido por aquilo que eu fiz de investimento ou pelas decisões de investimento que eu fiz na minha empresa. Tanto é que você, no terceiro e quarto item, né, que ele permite aí a avaliação da atratividade do negócio. Não é verificar se a empresa teve lucro, né? A gente vai ter um quadro falando sobre isso.
mas é verificar esses percentuais de rentabilidade, de liquidez, que a gente falou lá atrás, comparando ao mercado, saber se realmente ela está ganhando, ela está subindo, né? Esse é um dado importante. E aqui mesmo já vai sinalizar exatamente as suas decisões, né, de financiamento, que é o custo de captação. Se você captou errado, você pode ter certeza que as suas despesas financeiras ali embaixo vai subir. E aí, quando você faz, por exemplo, uma análise horizontal, né, você vai perceber que esse negócio vai subindo. E aí, poxa, mas o que aconteceu? Aí o administrador chega e fala assim, Edgar, você tem que mandar um monte de gente embora da sua área, Edgar. Porra, eu tenho muito custo, né? Custo, é despesa. Mas por quê? Porque o cara errou nas suas decisões de investimento, e aí, logicamente, quem paga a conta é o funcionário de uma chamada decisão. Isso é muito comum também acontecer, como a Rafa acabou colocando aí na parte do planejamento, né? Muito comum acontecer. Em cima das tomadas de decisões, né, nessas tomadas de agregação de valor econômico, o seu lucro operacional tem que ser maior do que o seu custo de capital. Por quê? Porque eu tenho que gerar lucro, ué. Simples assim, ué. Se você não gerar lucro, você não paga o custo. E mesmo que eu tenha lucro, esse lucro tem que ser condizente àquele risco que ele assumiu lá atrás. É logicamente que a gente analisa exatamente a rentabilidade. Outro dado que ele acaba colocando é essa interdependência de prazo de ativo e passivo. Tem um item que eu até mencionei agora há pouco para vocês, que são os prazos de atividade, prazo de recebimento, prazo de pagamento, como prazo de estocagem. Gente, vocês não têm noção da quantidade de recursos que a empresa tem só trabalhando prazo. Vocês não sabem o que é isso. E muitos gerentes, muitos diretores financeiros não olham exatamente isso. Um dia de prazo que você encurta do seu cliente, ou um dia de prazo que você alonga no seu fornecedor, ou dias que você diminui na sua produtividade, no seu estoque, na quantidade de estoque que você tem, é uma grana absurda que entra no teu caixa. É uma grana absurda. E essa grana que você entra no mercado financeiro, aplica, vai te dar um plus a mais, que você pode pagar lá no seu curto prazo algumas contas, como, por exemplo, parte da sua folha de pagamento, você pode conseguir pagar, por exemplo, aí teus tributos, né? Ou seja lá, outras contas que você tem dentro da sua empresa. É tanta grana que as pessoas não sabem. Então, o que é mais fácil? Eu vou manter assim, né? Porque o meu cliente gosta, né? Eu vou manter assim, né? E aí o que acaba acontecendo? Você paga o custo disso. Ou aquilo que eu falei para vocês lá, aquele à vista para 30, né? O quê? O cara vai pagar, esse é o preço para você pagar à vista, mas você faz a 30, ou seja, você alongou em 30 dias. Ou seja, você está financiando o seu cliente. E aí o que vai acabar acontecendo? Você vai pegar esse recebível, vai lá no banco e vender. E aí o que acaba acontecendo? Gera despesa financeira, diminuindo o seu lucro final, consequentemente a sua rentabilidade e a sua liquidez da sua empresa. Olha só que absurdo isso, né? Que a gente Eu começa faço isso direto, professor. a vender o quê? Duplicata? É. Ixi, mas... Ai, Maria, só É por que Deus. os nossos clientes pagam de 60 dias, né? Vai. E os fornecedores a gente tem que pagar de 15 a 30 dias. Pois é, ué, está errado, tem que fazer o cálculo do seu ciclo financeiro, do seu ciclo operacional. Você tem que ter caixa para cada início desse ciclo, para você não incorrer exatamente isso que você está fazendo. E aí, aquilo que eu falei lá atrás, né? Uma vez que você entra nessa roda, né, para você sair é muito difícil, Requer aí uma mudança de regras, normas, né, dentro da sua empresa, e todos devem seguir. É um dado importante, né, Rafa, que você até acabou falando que a sua empresa faz isso, eu gosto de citar sempre isso. Vai negociar com uma grande empresa, é o prazo que você quer ou o prazo da grande empresa? Não, é o prazo deles, né? É o Nosso prazo caso é deles. montadora, né? Então, Montadora, vai negociar, Volkswagen. vai negociar com eles. Mas você está na roça, É o né? caso do cliente tem sempre razão, né? Então, eles têm sempre Ué, razão. mas ele que te quebra, ele é grande, né? Ele te quebra. Sim, sim. É. Mas isso Ele... não acontece com a gente, com nossos fornecedores, né? Eles falam, Não, não, tem que pagar tanto, se a gente não pagar, o cartório bate lá na porta com protesto. não. É lógico, né? Porque você aceitou aqueles 15 dias, né? Então, imagina o Sim, gap que você tem aí para você poder honrar esse negócio. Né? sim. Imagina. Bom, eu não sei se você coloca aí uma previsão aí nas suas vendas, principalmente nesses prazos que você está ofertando. Eu acredito que não, porque a montadora, ela cobra de vocês, assim, uma coisa absurda, né?
Então, você tem que vender a janta para comer no almoço, porque senão você está ferrada, né? Tem dia que eu tenho que esperar o pagamento dos clientes cair para eu poder pagar os fornecedores. Tá vendo? Parece que eu tô com bola de neve aqui, né? Sim. Inclusive, as montadoras é uma das que não trabalham com estoque. Quem tem que ter Não. estoque são os fornecedores, eles trabalham com just in time. Então, você é obrigado a chegar com o material na porta, no dia, no horário e na quantidade. E tem horário ainda, hein? Se não cumprir horário, a gente é Exatamente, penalizado horário, por porque é isso. linha de produção, automatizado e tal. Eles não Sim. arcam com esse custo. Mas por quê? Já, Pois é, porque isso é custo. Isso é custo. Literalmente isso é custo. Então, eu trabalho com o estoque do meu cliente. Ué, bateu, baixou, vou lá e chamo, né? O Just in Time, Kanban, seja lá o que for, né? Ele faz isso, né? Agora, se as E empresas... agora, Ah, o nosso cenário atual é colocar o pessoal de férias, demitir, porque deu uma caída na carteira, sabe? sim, estou escutando, né? Daí a gente, daí a gente tem que arcar com isso, né? Com esses custos. E a gente vai ficar sem o caixa aí pra frente, né? Se a gente ficar sem faturar agora, daqui 60 dias eu não vou ter dinheiro, né? Esse é o problema. O que que eu estou fazendo hoje para cumprir esses 60 dias lá na frente? Eu vou ter que tomar decisão hoje, porque eu vou esperar daqui a 60 dias para ver o que eu vou fazer. Aí você pode ter certeza que vai ter greve, vai ter um monte de coisa aí dentro da sua empresa, né? Sim. É complicado, gente, complicado, né? Mas, ó, eu gostei de vocês inserir isso aí. Dois riscos, né, que a gente acaba falando, né? O risco econômico e o risco financeiro. O risco econômico, vinculado à parte operacional, né? Que é aquele primeiro item lá em cima, e está vinculado exatamente à sua decisão de investimento. Se você decidiu investir e você investiu no momento errado, com uma taxa de juros elevada, você vai pagar a consequência disso. Lá em cima, o seu lucro desce, o seu custo de capital sobe, que é o primeiro item que nós falamos. E risco financeiro, que é aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Quanto maior o nível de endividamento, maior o risco, né? Porém, né, aquela velha história, né? Eu estou fazendo alavancagem, né? Como o próprio Edgar falou, que quando a empresa que ele trabalhou abriu aí o capital e, né? A DF dele subiu, que é uma maravilha, né? Porém, ele tem que falar aí para os sócios investidores o que você vai fazer com esse recurso. Então, outro item que a gente tem que analisar também é dentro do ambiente inflacionário. Entender que a inflação ela atua de uma maneira desproporcional nas partes dos ativos, né? Tem que entender isso, né? Por quê? Se eu estou vendendo, exemplo que a Rafaela acabou de colocar agora, se eu estou vendendo para 30, 60 ou mais prazo, se eu não coloquei a inflação nesse período, ou o custo, né, de tomar esse recurso, de uma antecipação desse recebível, vai faltar dinheiro em caixa, né? Vai comprometer exatamente o meu capital de giro. E isso, numa rotina grande, em algum momento, eu vou ficar sem dinheiro. Isso é fato. Né? Isso é regra, né? Que a gente acaba falando. Item que eu não havia dito para vocês, falhou, né? Quando a gente estava falando lá do balanço, né? Poxa, professor, você está falando muito de pegar dinheiro emprestado, investir, de fazer alavancagem? Pois é. Mas se eu não quero fazer alavancagem, trabalhar com capital próprio? Posso. Vamos supor que eu tenha dinheiro em caixa e quero pegar esse dinheiro em caixa e quero investir no meu ativo não circulante. Máquinas, equipamentos, instalações, filiais, seja lá o que for. É interessante. Eu estou pagando menos juros. É legal isso, gente? Não, Não, Marieta falou que não. Por quê, Areta? porque eu acabo saindo de um problema para ter que administrar outro. Não, mas você tem dinheiro em caixa. Então, eu não entendi a colocação. Olha lá, eu qual que é a tenho dinheiro em pergunta? caixa. Eu tenho dinheiro em caixa que eu posso estar fazendo investimento lá no meu imobilizado. Eu Ok. tenho duas decisões. Ou eu pego meu dinheiro que está lá sobrando, invisto aqui embaixo em máquina de equipamento, ou seja, imobilizado. Ou eu pego o capital de terceiro, invisto e deixo meu dinheiro lá em cima. Mas o capital de terceiro ele tem um risco que é imprevisível, né? Isso E o significa dizer meu, que e o meu patrimônio eu acabo tendo uma valorização de forma geral. é vantajoso pegar dinheiro do caixa e investir lá
no imobilizado? Porque eu não vou pagar juros, é isso? Eu não vou nem pagar e nem ganhar juros. Uhum, tá bom. Mas aí é administrar o risco, né? Eu Uhum. quero arriscar e investir no capital de terceiros, ou não, eu prefiro pôr aqui dentro e, enfim, colocar isso no ativo da empresa. Uhum. Edgar? Tá pensativo. Eu estou pensando aqui, mas eu não sei se... Porque, assim, o dinheiro a gente tem, independente se ele é nosso ou não. A questão é como investir, entendeu? O dinheiro já é de responsabilidade nossa, a questão é como investir. Tem. Eu entendo dessa forma. E aí, Rafa, o que você acha? Então, professor, falando de novo da empresa, né? Tem muitos casos aí. A gente recentemente importou um jato para a empresa. Ele Maravilha, custa hein? milhões. Tá sobrando Custa dinheiro? milhões. Hã? Tá sobrando dinheiro? Nossa. O jato tem 37 anos e a gente chama de jato novo. Hum, Daí, tipo, se ele tivesse investido esse dinheiro que foi milhões nesse jato, eu acho que talvez fosse melhor do que comprar um trem hum. velho desse. Gente, anota isso que eu vou falar para vocês. Isso está em qualquer livro aí que vocês vão encontrar de finanças. Quem mobiliza à vista perde capital de giro. Imobilizou à vista, pegou seu dinheiro aqui, investiu aqui embaixo, tu perdeu o capital de giro. O que eu tenho que fazer? Deixar o dinheiro que está aqui, pegar dinheiro de longo prazo e investir na sua empresa e não queimar esse dinheiro. Exemplo claro que a Rafa acabou de falar. Ah, professor, mas tem risco. Pois é, tem risco e você vai analisar se é o momento correto de você fazer investimento ou não. Simples assim. Simples assim. Esse é o dado importante na hora quando a gente faz esse tipo de investimento. Areta, eu falei para o pessoal o seguinte, né, agora, né, para anotar isso, né, quem imobiliza à vista perde capital de giro. Então, você pegou dinheiro aqui, enfiou aqui embaixo, você perdeu capital de giro, acabou. O que você deveria fazer? Pegar dinheiro de longo prazo, investir na sua empresa e conservar o dinheiro que você tem aqui, que esse dinheiro vai fazer frente aos pagamentos que você tem de curto e os pagamentos que você tem de longo prazo. Pô, mas o dinheiro que eu vou pegar emprestado tem risco. Pois é, você tem que analisar, qual é o momento correto. Se você estivesse pegando dinheiro daqui e investindo, você tem que fazer a mesma linha de abordagem, analisar qual é o risco, né, de você estar fazendo investimento ou não. O Rapidinho. imobilizado também tem risco, né, professor? Opa! E Imagina esse muito! jato velho que a gente comprou. Pois é, ué. A Pois gente é. comprou e nem sabe se tá funcionando, porque até agora eles estão na montagem ainda. Pois é, pois é, pois é. Aí você pega um negócio desse. Não sei como é que você pagou esse negócio. Aí você está falando para mim que está faltando dinheiro em caixa. E aí? Pois Né? é. Pois Ninguém é. entendeu essa compra até agora. Porque foi Né? muito dinheiro, muito dinheiro. Pois é, ué. Aí você tira dinheiro lá de cima do seu caixa, que é o seu capital de giro, que está faltando dinheiro para você agora. E aí, a que custo eu tenho isso? Bom, não sei qual é a estratégia que ele está fazendo. Então, não quero fazer o papel aqui do advogado do diabo. Mas, né, o que a gente sabe na teoria é o seguinte: pegou dinheiro daqui, enfiou aqui embaixo, esquece, faltou dinheiro em caixa. Que é mais ou menos a situação que você está vivendo, Rafa. Né? Eu Mas, também não entendo a estratégia, não. Eu só vou acompanhando, sabe? Porque eu só faço pagamento, então não, eu só vou acompanhando aí as coisas. Mas fazer não falo seguro. nada também, não posso falar nada, né? É. Quem é você? Quem é você na fila do pão, né, Rafa? Quem sou eu? Né? Quem é você na fila do pão? Outro dado importante, né, gente? O balanço, né? O nosso balanço patrimonial, ou seja, a nossa demonstração patrimonial, ela é feita pelo valor de custo, né? Ou seja, no valor de aquisição. Então, o que eu tenho registrado lá no meu balanço é o que foi registrado lá atrás. Então, logicamente, ele não reflete exatamente o desempenho econômico, financeiro aí do seu balanço. Então, desde 95 aí, não se fala mais de correção monetária, mas, né, nós, como administradores, podemos fazer um balanço gerencial e atualizar esse negócio para saber exatamente quanto que vale uma empresa, né? Qual é o efetivo ganho da minha empresa, como a minha empresa está valendo hoje, né? Esse é o dado importante. Perguntas, novamente, para os
Qual é o objetivo da empresa, né? Satisfação do retorno exigido pelos proprietários ou bem-estar social do público geral? Vou tomar água, enquanto vocês pensem. A Areta vai ficar sem unha hoje, tanto comeu unha. Bem-estar social do povo em geral. Bem-estar. Tá. Cara, já mandou bala. Rafa, Não é, né? Lógico que é a primeira opção. Estou pensando aqui. tá pensando. Areta, Ou no bem-estar do público, porque é como se fosse um investimento, né? Ele Tá. prolonga a continuidade da minha empresa. tá. Na verdade, assim, nem o setor público pensa no bem-estar social, quem tirar empresa privada. Então, assim, é sempre o retorno exigido. A resposta é exatamente essa, a gente vai ver lá na frente. Cara, o cara não tá preocupado com o público, não. Você acha que o cara tá preocupado com você? Não, nada. É que eu não tô com o crachá aqui. A gente é o quê? A gente é um número dentro da empresa, né? É isso que eu ia falar agora. Ninguém tá preocupado comigo. Ah, aquilo que eu falei para a Rafa, né? Eu até peço desculpa aí, né? Quem é você na fila do pão? Quem somos nós na fila do pão dentro da empresa? Ah, ninguém, gente. Esquece, né? Pois é. Eu tenho até um caso recente que um diretor faleceu de Covid e ele trabalhava há 35 anos na empresa, né? Eles fizeram no máximo uma sala e colocaram o nome dele. Tipo, agora ninguém nem fala mais dele. Pois é. Só tem uma sala na empresa com o nome dele. Aí. Ah. Ele E foi aí? substituído na mesma semana e De vida que vida que segue. segue. De vida que segue. De vida que segue. E assim, fazendo um comentário popular no que a Rafa trouxe. Se bobear, a empresa está andando igual ou melhor com ou sem o cara. Pois Com é, ué. certeza. Com certeza. É o que eu falei, ninguém mais nem fala dele. Ué. Gente, é aquela velha história, né? Vamos lá. Você tem que fazer alguma coisa, deixar alguma coisa, né, para os seus, sei lá, para trás, né? O que a gente está fazendo de legado que a gente acaba deixando? Não vai ser dentro da sua empresa que você vai deixar esse legado, ao menos se você criou alguma coisa interessante para que você possa colocar. Caso contrário, você vai ser mais um, como a Rafa colocou, como a Areta colocou, é mais um, se vai fazer Vai diferença ou não. deixar no máximo uma sala com seu nome. E ninguém fala, sala fulano de tal. Mesma coisa a rua que você passa, né? É Beltrano. Ninguém sabe que tem aquela rua Beltrano que está lá, né? Quem é essa rua? Alguém está preocupado com isso? Não está, né, gente? Não está. Infelizmente, não está. Mas, enfim. Vamos lá, continuando. Legal, gente, esse bate-papo nosso aí. Então, a gente fala da economia de mercado, que nós já falamos lá atrás de economia, né? As empresas são atraídas exatamente por possibilidade de lucro. Ela quer o quê? Quer ganhar din-din, né? Simples e guiada exatamente pelos seus próprios objetivos, que é também o lucro. Se eu estou montando uma grande empresa aqui nessa região, né, com, sei lá, uma universidade que vai ter 10 mil alunos chegando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou montar, sei lá, uma lanchonete, um restaurante, uma loja de roupa, sei lá, porque eu sei que eu vou ter 10 mil clientes ali sedentos para consumir alguma coisa. Então, ou seja, quando vem uma empresa desse porte, ou quando vem algum investimento, né, outras e outras empresas acabam surgindo. A Adam Smith colocava, né, que benefícios guiados, aliás, benefícios, né, da sociedade são causados aí pela maximização de riqueza do empresário. Pô, a empresa do cara está crescendo, 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 vai precisar de mais funcionários. Essa era a tendência lá atrás, antes de chegar a IA. Quem não sabe o que é IA é inteligência artificial. Quando chegou a IA, mais uma vez, né? Para que eu quero você, se eu tenho tudo isso pronto, né? Vamos pensar assim, os empregos tendem a cair, né? Há uma mudança muito grande aí nessa lógica do mercado. Mas, enfim, né, o emprego muda, né? Eu não tenho mais a pessoa que faz, mas eu tenho a pessoa que analisa. Eu tenho que analisar exatamente esse tipo de pessoa, a pessoa que está analisando, né? Esse é o ponto principal. Nessas ideias modernas de Adam Smith, né, suposição de existência de mercados eficientes, foi aqui que nós falamos da Feira Livre. Lembra da Feira Livre que nós comentamos? Quem forma o preço na Feira Livre? Somos nós, consumidores. A gente forma o preço na Feira Livre. Então, é a formação de preço ali naquele momento e no final da feira, né? Opa, estou vendendo meu produto a um preço mais baixo porque eu já adquiri. Em outras palavras, né, nós temos o que nós chamamos dessa imperfeição. E aí, nessa imperfeição, o que eu espero? Eu espero que o Estado venha fazer alguma coisa, venha fazer um ajuste, né, para não deixar que o mercado venha
interferir nessa chamada formação de preço, né? Reduzir exatamente essa mão invisível, né? Que a gente acaba enxergando muito na Feira Livre. E no mundo atual, as questões econômicas, né, da sociedade, elas são respondidas exatamente pela força de mercado, né? Pega o que a Rafa acabou falando agora há pouco aí a respeito das montadoras, né? Fechando as suas fábricas, né? Dando férias coletivas. E eu, né? Opa, e eu aqui, como é que fico? Pois é, né? Você vai ficar na roça também, né, ué? Se você não olhar o que você tem que fazer hoje, lá na frente você vai ter sérios problemas aí de como você vai administrar a sua empresa. Então, como vocês já descobriram, né, é o bem-estar econômico, né, ou seja, din-din no bolso dos proprietários. Nesse sentido, o foco nas decisões de financiamento sempre vai estar linkado o quê? Financiamento, dividendos, sempre de promover a riqueza de quem? Daquele cara que é detentor do capital. Lá, estou olhando quem? Lá no meu PL, estou olhando o capital, estou olhando os sócios da empresa. Nesse sentido, as decisões financeiras de maximização de riqueza vai refletir exatamente nos recursos que tem na sociedade. Ou seja, quanto mais dinheiro eu invisto na minha empresa, bem provável que eu vou precisar de mais colaboradores para trabalhar na minha empresa. Ou se a partir do momento eu construir uma empresa nessa região, eu vou precisar em algum momento de colaboradores para trabalhar. Ou seja, se eu estou contratando pessoas, essas pessoas vão ter renda e essa renda vai ser consumida em outro mercado. Simples assim. Onde ela vai consumir, isso vai ser definido por esse indivíduo na sociedade. Quando a gente fala do lucro contábil, né, gente, a gente fala que o lucro contábil não define a capacidade financeira, né, de pagamento da empresa. Isso é um dado muito importante, porque ele é apurado exatamente no regime de competência. Então, a gente tem muitos, né, colaboradores que acabam olhando, nossa, a empresa lucrou, ela tem dinheiro, que não sei o quê. Pois é, né? Não tem, né, ué? Se a gente for observar bem, não tem. Por que que a gente fala isso? Vamos lá, eu fiz uma venda a prazo, mais ou menos o que a Rafa está falando. Eu fiz uma venda a prazo, então vendi lá 100 mil, vendi 100 mil a prazo, tive um custo de 80, meu lucro foi de 20, certo? Vendi 100 a prazo, 80 de custo, lucro de 20, certo? Certo. Errado. Por que errado, Rafa? Não, teoricamente sim, mas você só vai receber daqui a um tempo, né? Mas isso é Daí- regime, isso é contábil, né? Sim, sim, Isso é contábil. sim. Regime de caixa, que é o que você falou errado, né? Vendi a prazo, lá em cima. Recebi? Não, Tive É custo de financeiro, 80. é financeiro. Tem dinheiro é uma coisa, não tem, não tem. Paguei, Quem não considera paguei? prazo é contabilidade. É. Exato. Para produzir, eu não tive que pagar? sim. 80 foi para o saco. Qual é o seu resultado final? 80 negativo, né, gente? Você não recebeu aquele negócio? Meu pensamento é muito financeiro, professor. Mas é isso mesmo, então tem que olhar isso mesmo, Rafa, tá certo. Né? Por isso que muita gente quebra a cara, né, Rafa? Ah, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Porque aquele cara abre aquela bodega daquele caixa lá, vê que tem dinheiro, né? Ah, vou comprar um carro, vou comprar um jatinho, mas o dinheiro não é teu, criatura de Deus. Eu sempre falo, né? Falo, nossa, tem dinheiro, Trafalgar tem dinheiro. Eu falei, mas tá em qual gaveta que eu não achei ainda? Porque na minha não tá. Pois é, esse dinheiro que está ali para você pagar fornecedor A, fornecedor B, impostos, salários, outras contas, empréstimos, financiamentos. Aí o que sobrar, posso meter a mão? Claro que não, tu vai receber o seu prolabore, aí você se vira com o seu dinheiro, ué. Mas o cara quer pensar dessa maneira? Claro que não. Por isso que a gente tem que olhar. Qual regime que eu estou observando? Regime de competência ou regime de caixa? Exemplo que vocês acabaram de falar. Poxa, se eu sou da área financeira, eu tenho que olhar a parte financeira. Não entrou dinheiro em caixa, senhores. Poxa, não recebi. Não recebi, faz-me rir. Né? Faz-me rir, não entrou no bolso. E aí já era. Né? Por isso que ele fala aqui, né? Não leve em consideração os riscos inerentes às atividades da empresa, nem os fluxos esperados de rendimento. Pois é, vendi a prazo. O cara pagou? Vai pagar? Quem sabe? Só Deus sabe. Ou o cara que, né, quando cair a fatura lá, vai pagar, né? Por isso que ele coloca lá no final, não representa o efetivo desempenho da empresa por ser o único componente
isolado. E também não leve em consideração o valor da moeda no tempo, desde que se o cara acabou colocando esse ponto lá atrás. Então, nesse ponto, gente, eu não posso pegar o lucro contábil como a única variável para a tomada de decisão da minha empresa. Eu preciso de outras variáveis, ou seja, eu preciso de outros indicadores ou outras medidas, né? E essas medidas são crescimento de vendas, rentabilidade, participação no mercado, endividamento, liquidez, e por aí vai, né? Eu tenho que pegar todos esses pontos. E mesmo Doutor, assim... Oi, diga. mas o lucro contábil aponta isso, certo? Ainda que a longo prazo, entra lá no passivo não circulante, se não me engano, né? É apontado essas despesas, né? Que despesa? O, as vendas a prazo, Sim, até mas mesmo aí... os investimentos e tal. Sim, sim. Mas aí você está olhando outras medidas, né? Você está olhando lá no seu passivo, você está olhando os Sim, fornecedores. é que Por ele isso tá que a gente lucro fala. contábil, né? Então, assim, quando Isso, fala contabilidade, é o que justamente coloca nesse isso, cálculo o que tem a prazo, o que tem a receber. Então, isso. Por isso que eu coloquei, agora há pouco, né? Você não pode tirar o lucro contábil como a única medida de tomar decisão. Você tem outras medidas para você observar, né? Esse foi o ponto que eu acabei mencionando. E outros, né? Principalmente esses pontos aqui que acaba mencionando exatamente se você tem dinheiro em caixa ou não, se é hora de você investir ou não, enfim, né? O que que você está fazendo, né? De tomar decisão. Por isso que ele fala, né? Não pode constituir sozinho um objetivo, né? De tomar decisão financeira. Não, mesmo que eu pegue crescimento de venda, minha venda está subindo, então vai investir. Não, ué. E se você está aumentando suas vendas, né? De acordo com o mercado, né? Ou se o mercado está comprador demais, né? Sei lá, porque está faltando algum componente. É para você investir? Talvez não, ué. A gente não sabe, tem que analisar todos esses fatores para verificar aí se eu vou investir ou não. Porque eu pegar isoladamente esses pontos, é o que diz lá no último item, não reconhece as dimensões necessárias de maximização da riqueza do proprietário do capital. Mesmo que eu venha pegar um item, dois, três, eu tenho que pegar o conjunto, porque eles se conversam. Aí é que está o X da questão. Todas essas medidas ou todos esses indicadores, eles se conversam e ele vai falar para você se aquela tomada de decisão que você fez lá atrás está correta ou não, porque eu estou refletindo hoje na sua empresa. E quando eu falo que está definindo hoje, ela também vai dar para você qual é o valor da sua empresa, né? Ou seja, qual é o valor da minha empresa? É feito o quê? Uma análise, jogando a sua empresa, projetando a sua empresa para frente, baseado nesse cenário econômico, ela vai produzir X, Y, Z, vou pegar tudo esses fluxos de caixa que eu acabei fazendo, vou trazer a valor presente e verificar quanto que vale minha empresa hoje, né? Essa taxa de desconto que eu estou antecipando, né? É um valor X, né? Que a gente tem que fazer diante aí dessa projeção que eu acabo fazendo, né? É mais ou menos como se ele estivesse fazendo valuation, né? Se a gente for pensar bem. Por isso que o sócio, né, proprietário, ele sempre vai avaliar exatamente o risco, né, que está associado a esses resultados que estão sendo obtidos. Então, dentro dessa medição de valor ainda, né, esse processo de decisões financeiras deve levar em conta a palavrinha de novo, risco e retorno. Ah, eu estou produzindo hoje, está bonitinho, tal. Qual é o risco que eu tenho lá na frente? Qual é o retorno que eu tenho lá na frente? Eu falei para vocês em alguma aula atrás aí da empresa Bombril, né, ué? Bombril estava lá muito bem no mercado, vendia muito bem e tal, até que a Solan veio, né, começou a fazer propaganda, e aí você ia no supermercado, pega o Bombril lá, e levava a Solan. Porque Bombril, na verdade, é marca, e você acabava levando uma outra marca, e o cara acabou perdendo. Falamos isso também daquela caixinha amarela com letra preta, né? Que é o amido de milho, que ninguém fala amido de milho, fala maisena. Aparelho de barbear, né? Ninguém fala aparelho de barbear, fala Gillette, que é marca. Ou seja, eu tenho que começar a olhar. Poxa, eu vou fazer investimento, né? O que eu vou fazer, né? Porque eu tenho um ganho lá na frente. Pois é, não, né, gente? Tem que analisar tudo isso. Por isso que ele coloca, para maiores riscos, os investidores esperam oferir aí maiores retornos, né? Ou vice-versa. Então, a empresa sempre deve trabalhar dentro da expectativa de ter um retorno condizente com aquele risco assumido.
Poxa, se eu estou percebendo que o mercado vai ter uma mudança, eu estou fazendo um investimento muito, muito forte agora para minha empresa subir, meu retorno tem que ser também condizente àquele investimento que eu estou fazendo. E tem que ser pontual, né? Aquilo que eu havia dito para vocês lá atrás, né, da problemática contábil, que ela não leva em consideração o lucro, né? Tanto é que o Edgar até mencionou agora há pouco aí, e também muito menos o valor de mercado, porque os preços também são históricos, né? São feitos aí a preço de custo, né? E eles são acumulados, né? Aliás, que reflete nesses resultados acumulados, né? Daqui para frente. E os ativos também, né? São registrados exatamente pelo valor de aquisição, e não o que ela pode gerar de resultado. Ou seja, se eu olhar somente o balanço, como diz a Rafa, né, não vai falar para mim se minha empresa está indo muito bem ou não, né? Porque eu não avaliei quanto que ela está custando, quanto que vale o meu imóvel. Vamos supor que eu comprei um imóvel há 10 anos atrás. Quanto que ele vale hoje, né? Poxa, deve tá tido valorização. Se teve valorização, não está inserido aí no seu balanço. E aí, todos vocês são de Atibaia? Eu resido em Bragança, mas eu sou de São Paulo. Tá. Eu sou de Extremo. De Extremo. Ah, Edgar também, né? Mais ou menos. Mais ou Mas menos. pode se considerar extremo. Então, se eu mais ou menos está morando aqui na Zona Sul de São Paulo? Na verdade, agora eu tô morando em Jundiaí. Opa, tá morando bem, cara. Mas não sou nem de extremo. Eu tava em extremo, agora tô em Jundiaí. Não daria. Jundiaí é bom, hein? Gosto daquela cidade. Aliás, eu trabalho lá. Aliás, mês que vem eu vou para lá trabalhar. Tô gostando. Eu gosto dali. Pois é, eu recebi uma informação, né? Foi semana passada, sei lá, que os imóveis né, em Jundiaí, ó, em Atibaia, ó, caíram. Muita gente, ó, vendendo e saindo de lá. Não está tendo valorização dos imóveis, né? Lá em Jundiaí. Só tem que vir para cá, então, professor, porque aqui é uma fortuna. Aqui é onde? Extrema? Extremo. É. Não vou nada, gente. Tá mais caro um apartamento em extremo do que em Jundiaí, só para você ter uma ideia. Você tá ficando doido. Uma cidade de 50 mil habitantes, com o último censo agora, o custo de vida está mais caro ou quase equivalente a Jundiaí, que tem 400 mil. O custo de vida aqui Extremo é muito caro. Uhum. É uma cidade de primeira, né, gente? Se você engatar a segunda, você sai fora da cidade? Vem por aí? Mas vamos lá, É bem continuando. Gente, tá bem na marca. E quando a gente fala da administração financeira, a gente está falando o seguinte, gente, avaliar exatamente a capacidade de um bem de gerar riqueza. Puxa, coloquei um bem aqui, comprei um jatinho, viu, Rafa? Quanto que esse jatinho vai me gerar de riqueza dentro da empresa? Né? Pois é. Que teu chefe não me ouça, tá? Mas eu tenho que analisar isso, gente. Se eu estou colocando alguma coisa dentro da minha empresa, eu tenho que analisar quanto que esse bem vai me gerar de riqueza, o chamado benefício econômico futuro. Não é qualquer coisa que eu invisto que está atrelado exatamente ao risco e retorno, quanto que ele vai me dar de ganho lá na frente. E esse ganho tem que ser maior do que aquilo que eu vou investir no mercado financeiro. Porque se ele não for maior, desculpa, eu vendo minha atividade e vou no mercado financeiro e aplico. Ou fecho minha atividade aqui e vou para outro local. Simples assim. Porque o meu objetivo como empresa é gerar o quê? Gerar lucro. Né? Esse é o ponto primordial dentro da empresa. E no mercado financeiro, a gente possui o que nós chamamos de um sistema de equilíbrio, né? Entre o que nós temos de agentes superavitários e agentes deficitários. Ou seja, eu vou captar recursos aqui desse lado, nós vimos isso no mercado de capitais, e vou emprestar recursos na ponta. Porém, contudo, todavia, entretanto, tem que verificar se esses intermediários financeiros, as instituições financeiras, querem emprestar recursos para esses deficitários, diante exatamente desse quadro econômico. Se mesmo assim eu quero pegar dinheiro, verificar o custo de captação, como nós falamos lá no começo da aula, né? Será que vale a pena? O custo está muito elevado? Se eu investir, eu vou ter ganho? Né? Qual é esse ganho? Imagina, com uma taxa de juros elevada, para eu pegar esse dinheiro emprestado num banco, imagina o sacrifício que eu tenho que fazer para gerar lucro, né? E retorno aí com esse investimento. Outro dado, né, essa convivência da empresa no mercado, é fundamental para a formação da estrutura de capital, ou seja,
Quanto mais tempo a empresa permanece no mercado, né, melhor é, entre aspas, essa estrutura de capital, desde que eu tenha essa consciência do que eu estou falando para vocês, velho. Se eu não tiver essa consciência, desculpa, eu estou vendendo a janta para comer o almoço. Outro dado importante que ele fala, né, do valor de mercado das ações, que revela um importante parâmetro de avaliação do desempenho das empresas. Quer saber como é que está? Vai lá no mercado acionário, nós já falamos isso lá atrás, né? Como é que está o mercado acionário? Né? Como é que está o valor das empresas lá? Está subindo, está caindo? Como é que está essa avaliação? O mercado acionário, ele dá muita dica de como vai estar o mercado lá na frente. Por quê? Porque eu antecipo o fato. Eu estou antecipando alguma coisa que vai ocorrer lá na frente. É aquilo que eu até falei para vocês de mercado. Né? A bolsa sobe no boato e cai no fato. Né? Eu estou antecipando isso para verificar o que está acontecendo hoje. Algumas restrições que nós temos no mercado brasileiro, né? É um grupo reduzido aí de acionistas, né, como controladores, ou seja, eu tenho poucas empresas investindo no mercado, uma baixa liquidez, né, no negociado no mercado, né? Quem no mercado são aquelas chamadas blue chips que nós temos, as outras que são de segunda linha nobre, né, a partir da 11ª, e a própria bolsa também tem esse índice que mostra para nós, né, não tem uma liquidez tão elevada, lembrando que liquidez nada mais é do que você comprar, instalar o dedo você comprar, instalar o dedo você vender essas ações. A avaliação distorcida, né, então o valor de mercado das ações revela uma baixíssima relação aí com o efetivo valor da empresa. Por isso que muitos investidores vêm para o Brasil fazer investimento. Por quê? Porque o valor está muito baixo, é o que nós chamamos de valor patrimonial, né? Como é que a gente calcula isso? Pega aí o valor, o patrimônio da empresa, dividido pela quantidade de ações emitidas, você tem o valor patrimonial. Aí você pega o valor patrimonial dessa ação e vai comparar com o mercado. Se você tiver uma diferença, e essas lá na frente você ganha. Dentro do mercado. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Tudo tranquilo. Para trabalhar, né? Trabalhar exatamente em alguns países asiáticos. Espera aí que deu uma estabilidade aí na rede. Voltou. Então, se a gente olhar aí a Europa, né? Ele fala aí maior participação dos empregados no processo decisório. Por quê? Porque o empregado ele quer entender como é que está a empresa, ele quer entender a evolução da empresa, porque ele está ali dentro, né? É interessante falar isso, porque esse cara, né, tem esse conceito, ele quer que essa empresa cresça, porque se ela crescer, eu vou estar junto dela. Então, por isso que você tem uma influência muito grande dos funcionários dentro da administração da empresa. Né? E outro detalhe, né? Alta concentração de controle acionário, né? Ou seja, o dono da empresa compra mais ações e os funcionários também acabam comprando porque ele quer ver essa empresa crescer. É muito comum, né? Se você estiver trabalhando numa empresa francesa, ou seja, uma empresa europeia, eles dão aí a preferência para você comprar as ações da empresa, principalmente empresas francesas, né? Então, você tem empresas francesas que estão sediadas aqui no Brasil, eles dão preferência para que você, funcionário, venha comprar aí ações dessa empresa, ou seja, além de você ter um ganho que você tem, mais aí um ganho que você pode ter com as ações dessas empresas crescendo, né? Outro item que ele fala que é no quarto, que é o mercado de empréstimo basicamente institucional. O que ele quer dizer com isso? Ao invés da instituição financeira ganhar dinheiro emprestando recursos com altas taxas de juros, ele faz o inverso, ele diminui a taxa de juros, né, para fazer empréstimo desse dinheiro aí para os seus clientes, principalmente para a empresa, né, porque ele quer ver essa empresa crescer. Então, se a sua empresa está crescendo, né, fazendo alavancagem dentro, e eu estou junto com você, lá na frente, eu quero entender que você vai estar comigo. Essa é a ideia da chamada fidelização do meu cliente. Então, a instituição financeira lá, principalmente em Portugal, né, eles têm esse costume, né, eles diminuem a taxa de juros para você investir mais, fazer esse negócio crescer, né. Eu lembro também que na Europa também está crescendo a quantidade populacional, né? Então, eles têm esse costume também de trazer mais investimento, mais pessoas, para que aquele negócio venha girar e gerar lucro, né? A não utilização de título da dívida, nós já falamos lá em políticas monetárias,
né? Onde o governo ele não fica lançando aí muito título público no mercado, então ele trabalha mais com a arrecadação tributária do que da emissão de título, ou seja, aumento da dívida interna, né, do país, né? Ou seja, né, eu estou mais olhando a política fiscal, né, de arrecadação, melhor arrecadação e conscientização do público em geral, para que eu possa pegar esse dinheiro, trazer para a empresa e não endividar aí o Estado com relação a tudo isso. E outro dado, já que eu tenho uma maior concentração de controle acionário, eu tenho uma influência muito grande aí com os funcionários dentro da administração, e, logicamente, eu tenho aí um volume de informações para investidores bem menor. Mas por quê? Porque as pessoas já estão aqui dentro da minha empresa, então não há necessidade de ficar jogando informes aí para fora da empresa. Então, esses são os dados aí que a gente acaba vendo. Outro dado aí que a gente acaba colocando, né, eu acho que isso aqui é repetição, né? E aí a gente vai olhar, então, nas economias em desenvolvimento, né? Principalmente no Brasil, né? Taxa de juros de curto prazo maior que a longo prazo. Se a gente observar, por exemplo, as taxas de curto prazo, cheque especial, conta garantida, né, cartão de crédito e outras linhas de curto prazo, vocês vão observar que todas elas são caras, né? A Rafa, por exemplo, que faz aí todo santo dia aí, né, em desconto duplicado, sabe muito bem aí de como anda o aumento da taxa de juros. E o banco, sabendo que você está descontando todo santo dia, o que ele faz? Ele percebe que tem um risco. E se ele observa que tem um risco, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a taxa de juros. Simples assim, né? Porque, né, ele está entendendo que você não está tendo um controle eficiente do seu fluxo de caixa. E aí, o que ele quer? Ele vai aumentar a taxa de juros, porque você não vem tomar recurso comigo. Há uma carência muito grande de recursos de longo prazo para investimentos, ou seja, falta dinheiro, né? As instituições financeiras não dão dinheiro de longo prazo para que você possa fazer esse tipo de investimento dentro da empresa, para fazer a sua empresa crescer, para fazer a sua empresa alavancar. Essa é a ideia, né? De você colocar esse dinheiro, né? E o valor de longo prazo, né? Logicamente, tende a ser menor do que o de curto prazo, taxa de juros, eu quero dizer. Outro dado importante, né, que taxas de juros são subsidiadas. Então, o governo, por sua vez, ele vai fazer o quê? Ele vai subsidiar muitas áreas, né, ou né, segmentos, para que você possa fazer investimento. Veja esse ano, por exemplo, né, ele subsidiando aí o segmento do automotivo, né, para que a gente possa comprar mais carros aí, diminuindo a carga de impostos, para que a gente possa comprar, né, a Areta, por exemplo, estava vendo um Audi aí para comprar, né, não sei se ela já comprou o Audi dela, né, isso para ela, né, porque o marido estava querendo comprar uma BMW, então os dois estavam querendo comprar 2 carros maravilhosos. Não aprovou o financiamento. Não aprovou? É que você deixou seus recursos fora do país, né, Areta? É por isso que não foi aprovado. Outro dado importante, né? Elevado grau de concentração industrial. Cada vez mais a gente vai ver isso. Pega dentro das instituições financeiras, principalmente essas, né? Essas físicas, né? Basicamente, a gente está à mercê de 5, né? Se a gente olhar as grandes empresas hoje, basicamente são elas, né, que definem o mercado. Se a gente pegar, por exemplo, a P&G, quantos produtos a gente tem ali na P&G? Se a gente pegar, por exemplo, a Brastemp, Consul, Electrolux, é uma empresa só, ou seja, uma concentração muito grande. Não há concorrência. Se não há concorrência, a gente não consegue fazer com que haja uma diminuição de preço, né? Porque eles definem exatamente o preço que vai ser colocado no mercado. Outro ponto, né, que a gente acaba levando em consideração é a insuficiência de recursos de longo prazo, né, para essas empresas. Então, falta dinheiro de longo prazo para que essas empresas possam crescer, né? Então, esse volume de empréstimo é muito baixo do que a necessidade do mercado. Então, eu preciso de mais dinheiro, porque eu preciso crescer, eu preciso fazer investimento. Não tem, ué. Então, se você quer crescer, né, você vai ter que pegar o dinheiro com, sei lá, em linhas de créditos oficiais. E quando a gente fala de linhas de crédito oficiais, a gente está falando do BNDES. E aí, tem dinheiro do BNDES? Até tem. Talvez não seja vinculado aí à área que você queira atuar. E aí, vira e mexe, o governo acaba também subsidiando algumas áreas, né, diminuindo os impostos. E para você buscar esse dinheiro, nós vimos também lá em mercado de capitais, você vai pegar um dinheiro, né, junto ao BNDES
Você não está pegando junto ao BNDES, você está pegando o seu banco que você tem em conta. O BNDES ele faz o repasse para o seu banco e o seu banco faz o repasse para você. Então, o pagamento que você vai fazer é para quem? Para o seu banco, e o seu banco já pagou o BNDES. O BNDES ele vai receber o dinheiro sempre 100%. Quem avalia o risco da operação é o seu banco, né? Por isso que é aquela operação del Credi, né? Ou seja, eu, banco, estou avaliando você, porque ele vai pagar o BNDES. Então, esses programas que são direcionados e são específicos, a maioria deles são vinculados aí para grandes empresas e principalmente para o mercado de agronegócio, né? Esses que estão avaliando tudo isso. Então, dentro da economia brasileira ainda há uma dificuldade muito grande de captação de poupança, né, pelas instituições financeiras. Mas por quê? O brasileiro não tem o costume de fazer poupança. Ele não quer fazer aplicação de dinheiro, né? Ou seja, pegar dinheiro, investir, porque lá na frente eu vou comprar meu carro, lá na frente eu vou comprar não sei o quê, então deixa eu poupar hoje, porque lá na frente eu adquiro meu bem. Não é característica do brasileiro, ele quer consumir quando? Hoje. A vontade de consumir dele quando? Agora, né? Aí, por isso que eu falo, né? Se você consegue pagar uma prestação de R$ 900, você consegue poupar 900, gente. Não é verdade? Bom, se eu pago 900 de prestação, você poupa 900. Se você poupa 900, pega esse dinheiro e aplica. No momento que você tem taxa de juros elevada, em tão pouco tempo, você vai no mercado, você vai pegar teu carro, assim, ó, num cacau à vista. E quando você vai comprar teu carro, estou pegando o carro como um exemplo, tá? E como você vai comprar teu Discordo, carro? professor. Desculpa. Discordo. Não, estou dando um exemplo. Tá, mas uma coisa é você pagar R$ 900 de prestação e ter o carro em mão, outra coisa é você ficar 10 anos pagando R$ 900 para ter um carro daqui a 10 anos. Faz Entendeu? a conta e vai ver se vai ser 10 anos se você vai pagar teu carro. Vamos colocar casa, então. Não, não falando da casa. Casa é o bem avaliado é maior, né? Financiamento, no geral. Não, Quando a gente parcela, o parcelamento ele é muito bom, porque você pega o que você quer, seja ele uma casa, um carro, o que quer que seja, uma roupa que seja, do que você esperar juntar o dinheiro para poder comprar. pois é, mas você está pagando juros, está diminuindo sua renda. Quando você fala assim, o brasileiro não tem hábito de poupar, eu acho que assim, é mais. Eu não sei nem se é brasileiro em si, porque dá a impressão que o mundo inteiro poupa e o Brasil não. É Mas mais é uma coisa verdade, velho. cultural. Ah, É não que, é, professor. é que a Mel não está aqui. Né? Se você perguntar, por exemplo, para ela, né, principalmente. Mas você pega um país de primeiro mundo, é outra realidade. Eles nem precisam poupar. Claro que precisa, cara. Tem gente assalariada, ué. Você consegue fazer renda assim todo dia como uma empresa? Não é, você recebe uma vez no mês e tem uma pega de saída, né, ué? Se você não tiver um controle efetivo do seu dinheiro, o seu dinheiro vai empurrar no primeiro dia que você recebeu, ué. Vai falar para um... Mas não é uma questão de querer, não. Acho que é muito mais de poder do que querer. Concordo, sim, que a gente não tem uma educação financeira, mas também tem a questão de possibilidade. Tem coisa que é Não, inviável. Você fala que a gente é melhor juntar 900 do que para poder comprar o bem que seja, eu acho que não casa, cara. pois é, ué. Pois é, casa, claro que casa. Vamos lá, fala para um cara desse lá fora, né? Vamos ver lá no Brasil, como é que tá lá? Você pode pegar e parcelar. Não, parcelar não. Eles não parcelam, cara. Pega lá nos Tudo bem, Estados cara, vamos lá, pega qualquer pessoa de 18 anos que foi lá e tirou carteira e quer ter um carro. Ele vai, de R$ 900, ele vai juntar R$ 900. Por quanto tempo até conseguir comprar um carro? Pois é, querido, mas vamos lá. Quando que você quer o seu bem? Se você quer seu bem hoje, você vai pagar caro por isso, ué. Simples assim, ué. Tudo bem, mas Para que não é você uma quer o questão bem? de querer. É É questão de querer, poder. ué. É É poder. aquilo que eu falei para você lá, Edgar, lá atrás. A gente vai entrar na mesma vibe, É. né? Necessidade ou desejo? Que seja desejo. Que seja Pois é, desejo. se você está fazendo desejo, você vai pagar por isso, ué. Tudo bem, mas eu quero muito ter um carro. Quanto tempo eu vou ter que ficar juntando esses 900 para ele poder sair mais vantagem eu comprar ele à vista do que financiado? Aí é que tá. Eu entendo que financiado a gente paga o dobro, mas é assim,
eu pago o dobro, mas eu tenho ele muito mais rápido. Aí você fala, é a vontade de ter. Pô, mas a gente vai trabalhar quanto tempo sem ter nada para conseguir ter alguma coisa? Mas lá Se eu não, atrás se você eu não tinha. financiar nada. Edgar, vem cá, lá atrás você não tinha carro e agora você quer ter. Você não pode esperar mais um pouco para ter e não ter despesa? Não ter um ganho? Esse um pouco são quantos anos? Pois é, então vamos lá, A gente Edgar. não Vamos está lá. falando de um ano. Um ano tudo bem. Vamos pegar um carro de 50 mil. Estou fazendo o quê? Calculadora na mão. É, Vamos supor que você vai pagar aí, vai lá, uns 2,5% de taxa de juros e você vai financiar esse carro por 60. Tu vai pagar uma prestação de 1.617, certo. ok? Vamos lá, vamos arredondar isso. Se você consegue pagar 1.617, você consegue poupar 1.620. Então, vamos fazer a conta inversa. Então, você Beleza. tem aí todo santo mês poupando 1.620. Uhum. Você quer comprar seu carro por 50 mil, esse é o seu valor lá na frente. Vamos supor que você consiga aí uma taxa de juros de 1,5%. Você consegue em título aí, que eu já falei para você, de... como é que fala? Segmento imobiliário, você consegue acima de 1,5%. Estou colocando para baixo, 1,5%. Em Fundo quanto tempo eu imobiliário. consigo comprar meu carro? Isso, fundo imobiliário. Vamos supor, quantos dias eu vou pular meu N? Opa, fiz o conta errada aqui, espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui, negativo. Ah, tá, eu coloquei negativo nesse cara. Em 26 meses, eu consigo ter meu carro. E eu vou pagar meu carro em 60 meses. Ou seja, em 2 anos eu compro meu carro à vista. Se eu pegar meu carro hoje, eu vou ficar 5 anos pagando meu carro. Entendeu, Edgar? Eu ainda acho que eu entendo a questão de querer ter o que você falou lá do desejo, da coisa, mas tem outros fatores, tem outra. Pois é, É aí que eu acho que entra aqui a educação financeira, porque a pessoa não só poupou os R$ 1.000 por mês, ela aplicou os R$ 1.000 em alguma fonte que dava uma rentabilidade. pois A é, questão não ué. é só o poupar ou pagar a parcela do financiamento, é você direcionar aquele dinheiro para uma fonte melhor. Ué. Aí o que o Edgar falou agora há pouco, ter educação financeira e comprar, aí você entra em contradição, né? Que a Areta acabou falando, né? Se você E quer lá comprar... fora, fala, desculpa. lá fora tem a educação financeira na base, assim, muito forte. Sim. Aqui a gente vem aprender depois de maduro. Exatamente. Vamos lá. Ah, eu estou com 40. Ah, se eu soubesse disso agora, quanto que eu poderia estar? Pois é, ué, todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala isso, né? Aquilo que eu coloquei para vocês lá de fazer, juntar dinheiro e ganhar seu 1 milhão. Lembra, se você é uma pessoa mais jovem, quanto que você forma 1 milhão lá na frente, né? Sabendo, né, economizar hoje, fazendo aplicação hoje. Eu falei para vocês, né? Eu sou exemplo disso, né? Eu, com 18 anos, comecei a comprar ações, isso lá atrás, né? Eles não tinham nem previsão de nascer, né? Eu falei para vocês, meus pais não eram nada, né? Minha mãe tinha o terceiro ensino fundamental. Meu pai, aliás, minha mãe tinha o terceiro, minha mãe tinha quarto, meu pai tinha até o terceiro, né? Eu fui aprender lendo, né? Buscando informação. E com 23 anos eu comprei meu imóvel. Então, assim, chama-se educação financeira, literalmente, cara. Chama-se educação financeira. E aí é lógico, né? Se eu quero meu bem hoje, você joga no ralo, né? Aquilo que a Areta acabou falando, né? Mas, enfim, né? Depende muito daquelas pessoas. O que eu quero hoje, se eu quero lá na frente. Né? Se eu quero hoje, logicamente, teu custo, né, de captação, ou seja, teu custo de capital vai lá para cima, né? Ele sobe muito, né? Continuando. Então, as empresas, né, são financiadas aí por meio de recurso próprio, né, e com dívida de curto prazo. Exemplo que a Rafa acabou colocando, né? Puxa, eu coloco dinheiro aqui dentro da minha empresa e também vendo recebíveis para poder financiar. E um dos itens mais importantes que falam, né, que esse último, que diz o seguinte, né, que as empresas... aliás, as decisões da empresa privilegiam muito mais a sobrevivência do que a competitividade. A partir do momento que eu entro no segundo item, né, utilizando recurso próprio, utilizando dívida de curto prazo, que tem um custo muito elevado, eu não estou olhando a competitividade da empresa, estou olhando a sobrevivência dela.
né? Eu quero, sei lá, amanhã eu vejo, né? O que que vai dar, né? Como a Rafa colocou, vou ter que esperar entrar o dinheiro para poder fazer os pagamentos, né? E cadê a estratégia? Cadê o planejamento, né? Como é que foi tudo isso? Jogou tudo no ralo, tudo aquilo que nós falamos agora há pouco. Qual a consequência disso tudo, gente? Uma necessidade de maior atenção nessa elaboração desses identificadores dessa realidade. Então, o que que eu faço? Faço uma criação de cenário econômico, faço um controle efetivo das minhas contas, né? Seja mais rigoroso, com regras e normas, e a regra e norma não é só para a área financeira, por isso que você tem que ter uma visão integral das áreas, como foi dito lá atrás, né? Ou seja, todo mundo tem que observar isso, porque senão cada um vai agir da maneira como quer. Outro dado importante, né? Limitação da capacidade de crescimento das empresas nacionais. Então, elas são limitadas. Quem acaba crescendo? A empresa estrangeira vindo aqui porque ela tem essa consciência que nós estamos falando. Por outro lado, falta recurso de maior maturidade aí para gerar capacidade competitiva, ou seja, quanto mais recurso tiver para que eu possa investir na minha empresa, desde que eu tenha essa consciência, eu consigo atuar nesse mundo globalizado. Agora, se eu consigo olhar o mundo globalizado e não tenho essa consciência, desculpa, né? Eu vou partir para aquele último item, como eu falei, eu vou privilegiar a sobrevivência do que a competitividade. E aí eu estou fadado exatamente ao fracasso da minha empresa, ou se acontecer alguma coisa, né, ruim, minha empresa pode abrir falência. E aí, nesse sentido, eu perco meu negócio. Por quê? Porque a minha tomada de decisão foi errada, a minha estratégia foi errada, porque eu não observei tudo aquilo que vai ocorrer lá na frente. E aí eu, literalmente, eu danço, né? Literalmente eu danço. E aí é onde que toda a sua estratégia vai para o saco, né? Você perde tudo isso. Quero ouvi-los. Tem um ainda aí, Ari? Eu já falei bastante hoje. Minha cota já foi. Já foi a sua cota? Já. Aff, Maria. Tudo Eu bem vou aí? participar também. Ah. Mas tudo bem, gente? Deu para entender a brincadeira de hoje? E agora? E agora? Agora a mamãe vai fazer comida para você, ué. Vai pedir a pizza, já vai ter Coca-Cola, né? Olha lá. Não, tem essas coisas aqui não. É, e mamãe falou que vai ter sobremesa, como é que chama? Vai ter... Banana. Como é que chama aquele negócio de chocolate, gente? Esqueci o nome. Banana. Banana não. Petit gâteau. É petit gâteau, né? Olha que maravilha. Né? Pede para mamãe, pede para mamãe que a mamãe faz. Tem certeza, a mamãe, olha, tá saindo no horário aqui, ela vai fazer para você, ela tá escutando tudo isso. Rafa, tudo bem, Rafa? Entendeu aí? Sim, professor. Tudo tranquilo, gente? Certo. Beleza? Então tá bom, gente. Então, vou encerrar por aqui, semana que vem a gente começa. Espero conseguir concretizar a aula mais cedo para vocês, pelo menos dar um preview aí do trabalho de vocês. Com certeza, professor. Tá bom? Combinado. Gente, um beijo no coração de vocês, bom final de semana, bom restinho de semana para vocês, bom descanso para nós, né, Arita? A gente tá cansado pra caramba. É verdade, professor. Está acabando a semana, só falta Tá amanhã. acabando, tá acabando. Falta mais um dia, né? Se Deus quiser. Gente, fique com Deus, viu? Tchau para vocês. Até amanhã, turma. Oh, boa Tchau. noite, bom descanso. Tchau, tchau. Ela quer mais aula. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.